Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Waycast e mais uma vez é um grande prazer estar aqui ao lado do meu grande amigo Almauri. E aí, cara, tudo bem contigo? Tudo bem, Fernando? É um prazer, estarmos em mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com a Maria Medina. Muito obrigado por nos conceder, por aceitar o convite, e disponibilizar um tempo para bater essa conversa com a gente. E antes da gente começar a conversar, propriamente dito, com a Maria, eu quero trazer aqui quem é a Maria. A Maria ela tem 27 anos, ela é psicóloga, ela é certificada pelo Ítalo Marcilli, atualmente está fazendo a especialização em psicologia atomista do Rafael Abreu e tem formação também em psicodiagnóstico em transtornos mentais e também em manejo de crise psicológica. Seja bem-vinda, Maria, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Com certeza será uma noite muito bacana. Com certeza. E eu acho que, para começar a nossa conversa, acho que é interessante a gente entender por que você decidiu fazer a psicologia. Tinha alguma motivação específica? Como é que foi? Bom, essa história é um pouco longa. Vou tentar resumir. Mas, bom, psicologia não foi minha primeira escolha, né? Quando eu saí da escola, eu sempre me via numa área de cuidados, né? Então, eu pensava ali muito na medicina, eu queria muito já ali para finalizar o ensino médio a medicina, estava focando nisso. Mas acabou que eu não passei no vestibular, acabei passando para odonto. E aí eu decidi fazer, falei, passei para a UFAM, né, Federal aqui do Amazonas, falei, vou começar a fazer e tal, e aí eu faço extramacro, depois eu troco. E acabou que, enfim, eu comecei, me identifiquei com a área da saúde, os primeiros períodos são muito parecidos com os de medicina, mas quando a gente começou a adentrar ali nas disciplinas, não teve extramacro aí para trocar de curso, porque teve greve e tal. Sim. E aí eu tinha decidido que eu ia ficar, mas quando começaram as disciplinas específicas de odonto, eu vi que aquele negócio não era pra mim. Gente, isso aqui não é pra mim. Eu tinha que fazer, eu lembro até hoje que eu tinha que fazer uma disciplina de anatomia dental. E aí eu tinha que esculpir os dentes nos pedacinhos de cera minúsculos. Gente, aquilo era horrível, assim. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. E eu comecei num processo de realmente sofrimento, assim. Porque eu não via mais a medicina como um caminho, mas também não me via mais no odonto. E aí, na época, o meu namorado era meu amigo. E ele começou muito nessa onda de empreendedorismo e tal. E ele me convidou pra gente começar a estudar sobre o assunto. E eu conheci o marketing digital. E eu me encantei pelo marketing digital. Eu achava muito legal. E comecei a estudar muito, não sei o quê. Aí eu falei, bom, vou estudar marketing digital. Mas não tinha marketing digital nas públicas aqui da cidade. E meus pais sempre tinham falado que eles não iam pagar uma faculdade particular pra mim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E, bom, aí eu estava no terceiro período da faculdade, quando eu já sabia que eu não queria fazer a odonto. E eu demorei até o quinto para conseguir tomar a decisão de que eu não ia mais continuar. Aí foi mais ou menos um ano, um ano e meio. Maria, só uma coisa antes. E esse desejo de medicina, assim, tinha alguma coisa a ver já com ajudar as pessoas, né? Com ter a beleza ali por trás da medicina, né? Que tem. Sim. Então, assim, talvez isso seja um pouco roubado com o odonto, né? Quem já fez o curso do Ítalo, ele fala, pra que serve dente branco? Não serve pra muita coisa, né? Então, pode ser até isso, né? Sim. Lá na origem já tinha esse desejo. Sim. Por ter algo que... Exatamente. Né? Lá, desde sempre, assim, eu tinha muito essa questão do cuidado. E eu fui direcionando por esse caminho. E aí a vida foi me levando para outros lugares. E, bom, quando chegou no quinto período, eu tomei a decisão de que eu precisava já sair. Eu tava em muito sofrimento mesmo de continuar aquele curso que eu sabia que não era para mim. E eu contei pros meus pais que eu não queria mais fazer odonto. Nossa, foi... Só que, tipo assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu não queria odonto, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha que fazer o Enem, né? E tava na época de fazer as matrículas e tal, não sei o quê. E aí minha mãe foi quem falou, mas por que tu não faz psicologia e tal? Minha mãe é publicitária. E ela falou que, ela sabia que eu gostava de marketing digital, ela falou, na empresa que ela trabalhava na Venezuela, tinha gente que era formada em psicologia, mas trabalhava na área de marketing. Falou, faz psicologia e depois tu te especializa em alguma coisa relacionada ao marketing. Falei, tá bom. Aí eu comecei a estudar, passei para psicologia com um plano de não vou ser psicóloga. E quem começou a estudar comigo na faculdade lembra muito disso, de eu falar que eu não ia ser psicóloga. Eu estava lá fazendo faculdade de psicologia, mas eu não ia ser psicóloga. Eu queria me especializar em neuromarketing e tal. Todo o meu início de carreira de trabalho foi nessa área. E aí aconteceu
namoro ali com a psicologia mesmo. Desde o primeiro semestre eu comecei a me encantar muito. Eu gostava muito, assim, de curiosidade mesmo, dos assuntos de comportamento e tal. E eu comecei a me encantar, assim, de um jeito que, desde o primeiro começo, assim, eu me sentia muito realizada ali dentro. E aí foi muito rápido até o momento que eu disse, não, isso aqui mesmo que eu quero para minha vida. E esse momento do início da psicologia coincidiu com o momento que eu conheci o Ítalo. Então, teve muito ali que foi relacionado. E, Maria, é o seguinte, é justamente uma das perguntas, né? E como tu já estava se adiantando, eu acredito que vai ser interessante falar, que tu tem formação na certificação, né? Então, eu queria saber de ti exatamente qual foi o estopim, qual foi o motivo que tu decidiu buscar essa formação também fora da faculdade, com certificação, as outras especializações, né? Como foi, tipo, o teu primeiro contato com o Ítalo e o que foi? É isso aqui, tá diferente, eu quero conhecer isso aqui também, é uma forma de ver o ser humano de uma forma mais completa, o que era? O que te motivou, assim, a buscar essa formação também fora da grade curricular da psicologia? Bom, então, eu conheci o Ítalo prestes a começar a faculdade de psicologia, né? Eu comecei em janeiro, sei lá, fevereiro de 2018, e eu conheci o Ítalo no finalzinho de 2017 por uma amiga que me indicou. Eu vi uns stories lá, achou, olha esse cara aqui e tal, me mandou. Eu comecei a ver e eu comecei a gostar muito, né? Esses enfrentamentos, era uma época que o Ítalo era bem forte no Instagram, desses enfrentamentos dele, aquele jeito dele de falar que não é todo mundo mais que bruto, gosta. né? Exatamente. E eu comecei a gostar muito disso. Eu tinha um desejo muito grande de amadurecer. Naquela época eu era muito imatura mesmo. Mas eu tinha esse desejo de mudar e eu não sabia como. E aí coincidiu, né, esse início da psicologia com o Ítalo de eu começar a traçar esse caminho. Então a psicologia, para mim, ela acabou se tornando não só a minha profissão, né, mas ela está muito vinculada ao meu processo de amadurecimento por ter conhecido o Ítalo coincidentemente nesse mesmo período de tempo, né. Então, logo desde o começo da faculdade, eu já tinha uma outra visão em relação à psicologia por conta do Ítalo, né? E eu sempre buscava essa questão do meu próprio amadurecimento. Eu precisava primeiro, sempre tive isso de que eu preciso primeiro trabalhar em mim antes de exigir algo do meu paciente, né? Então, como é que eu ficava me perguntando isso, como é que eu vou exigir algo do meu paciente que nem eu mesma consigo fazer? Então, eu fui buscando isso e aí eu entrei no Guerrilla Way na primeira vez que ele abriu, né? No primeiro lançamento, virei Guerrilla Way, aí eu comecei a estudar muito, assim, estudava, aqueles cadernos de ativação. E aí eu já comecei a ter um olhar diferenciado dentro da psicologia. Eu já sabia que, assim, a faculdade estava me dando uma formação, mas eu precisava ir além porque não ia bastar. Eu precisava de um olhar mais completo. Então, tu já sabia que, de certa forma, a faculdade não daria toda essa base, esse conteúdo, né? Então, isso aí era uma pergunta até que eu queria fazer. Tu tinha alguma expectativa, assim, com a faculdade em si, ou não? Tu já tinha uma noção de que, não vou ter essa formação que eu preciso, então preciso complementar por fora, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muitas expectativas, né? Porque, como eu falei, eu entrei na faculdade de psicologia dizendo que eu não ia ser psicóloga, né? Então, não tinha pensado sobre isso. Mas, à medida que eu fui estudando com o Ítalo, né, fazendo parte do Guerrilla Way, me aprofundando nesses assuntos, eu fui vendo que a faculdade era muito limitada. Ela ia me dar uns recursos, mas para o que eu realmente acreditava que ia ser eficaz no meu trabalho como psicóloga, eu ia precisar ir além. Então, eu comecei a buscar, né? Foi naquela época que o Ítalo começou a lançar os cursos presenciais, né? Eu não tinha como participar naquela época, eu estava começando a trabalhar, não tinha recurso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso um dia fazer esses cursos. E aí surgiu a oportunidade da certificação. E quando veio a certificação, eu fiquei... Nossa, mas então tu esperou muito tempo, eu né? Pra comprar o livro. Porque lá do início, né? Do Guerrilla Way até a certificação, né? É porque também teve a pandemia, né? No momento que eu já tinha como comprar um curso dele e fazer um presencial, veio a pandemia. E aí acabou com... Só um ano, assim, parado. Assim. Vai ter que esperar mais um ano, então, Sim, né? acabou com os cursos presenciais dele. Fiquei, gente, não acredito que eu perdi essa oportunidade. E aí ele veio com a certificação. Aí ele começou aquele marketing todo que a gente conhece do Ítalo, né? Da certificação. Eu fiquei encantada. Falei, gente, é isso. Dos 100 primeiros. Dos 100 primeiros. Nossa, os 100 primeiros. Eu fui uma das 100 primeiras. Sim. E eu falei, eu preciso fazer parte desse negócio. Eu não sei como, mas eu preciso. Ficava, gente... Ele não divulgava o valor, né?
Falei, eu não sei se eu tiver que vender um rim, mas eu preciso fazer parte disso. E aí ele fez o lançamento. E, bom, eu dei meu jeito, pedi empréstimo do banco, mas eu entrei. E eu ainda entrei, eu lembro que eu tinha 2 notebooks ligados, assim, na live, porque eu falei, se eu vou pagar esse negócio, eu tenho que ser das 100 primeiras. Então, eu tava ali, paguei no Pix. E aí, eu entrei na certificação, fui uma das 100 primeiras e tive a oportunidade de fazer parte do presencial. E foi, assim, uma virada de chave, na verdade, no meu processo de formação como profissional. Nesse momento aí, tu ainda não atendia? Ou já atendia? Já atendia. Sim. Porque eu fui, na verdade, ali mais ou menos na metade da pandemia, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Eu já via que eu ia precisar começar a fazer isso, então comecei a estudar muito. Eu gosto muito da TCC, então é a minha abordagem de base da teoria cognitivo-comportamental. Eu comecei a estudar muito, comecei a produzir conteúdo, e aí uma psicóloga do interior do Rio de Janeiro me encontrou no Instagram. Ela tem, na verdade, um projeto de atendimento social e me convidou para fazer parte. Só que eu precisava, na época, eu estava no 6º período, eu precisava estar no 8º. E aí ela pediu para eu, quando eu chegasse no 8º, eu entrasse em contato com ela de novo. E aí eu comecei a atender no 8º período nesse projeto de atendimento social online com a abordagem TCC. Então, quando eu entrei na certificação, eu já tinha ali alguns meses de atendimento com pacientes mesmo. Entendi. Então, e depois de começar a atender e tudo mais, qual foi o Miguel vai me dar um carão aqui, que eu tô longe do microfone. E depois de começar a atender, né? Então, começou a atender online, provavelmente. Sim. Né? E, óbvio, começou a atender num período muito tranquilo, né? Imagina. Então, começou a aparecer uma demanda maior, né? Então, você começou a perceber que tinha uma demanda maior. E qual era essa demanda? Né, que aparecia mais, né? Qual era o problema que você via? E eu acho que inclusive esses dias alguém falando no Instagram, né, dos psicólogos, falando que a verdade é que a terapia em grupo, né, ela ajudava muito porque o problema de um era o problema do outro, né? Só que as pessoas não queriam assumir isso. Acho que foi o próprio Ítalo, se eu não me engano. Foi. E o que acontece? Isso a gente vê muito, né? Quando a gente entra nos cursos ali, a gente começa a ver que eles vão falando de problemas, a gente vai, não, mas peraí, eu vejo isso aqui no meu dia a dia, eu vejo que as pessoas são assim, né? E aí, mas eu gostaria de saber, né, da sua experiência clínica e tudo mais, qual foi a maior demanda, né, até que, para que você possa conversar um pouco e falar um pouco da situação que nós vivemos hoje, né? Sim. Bom, a pandemia, ela tirou um véu, assim, de uma situação que já existia, que é principalmente os quadros de ansiedade e depressão, e o Brasil, ele é campeão nisso. Então, é uma demanda que ela é muito latente no consultório. A grande maioria dos pacientes que chegam, eles chegam ou muito ansiosos, e a ansiedade, pelo menos na minha experiência, tem se manifestado muito mais do que a depressão. Em seguida, a depressão, ou quando tem ali os dois juntos. Então, são pacientes que realmente é isso que você vai vendo. As demandas, elas são parecidas em muitos aspectos, diferentes em outros, mas o caminho, normalmente, de intervenção mais ou menos vai seguindo o mesmo. E... Quer perguntar uma coisa? Não, pode continuar. Acho que isso é coisa de psicóloga. A gente percebe, assim, os indícios da outra pessoa querendo falar e já quer dar o espaço. Mas, inclusive, já que tu me deu a abertura, tu falou aí, né, que o Brasil ele praticamente é campeão mundial em casos de ansiedade. Eu acho que é um assunto importante pra gente conversar agora também, já entrar nesse mundo aqui desses transtornos, dessas doenças mentais, né? É importante a gente saber definir o que seria uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Né? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas chegarem e falar, eu sou ansiosa, mas isso realmente é uma ansiedade patológica, é uma ansiedade que está te prejudicando ou não? Eu queria que tu trouxesse um pouco dessa definição. O que seria essa ansiedade normal e essa ansiedade patológica? Só complementando a pergunta do Fernando, até porque não dá pra, como você falou, né? Mas eu vejo que a demanda era muito maior de ansiedade. Então, provavelmente é porque as pessoas que até às vezes falam que tem uma ansiedade patológica, né? Ela não tem, né? Então, assim, só pra complementar, né? E você falou que era bem menos do que a depressão, né? Então, eu gostaria de escutar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão das pessoas que não entendem, né? Que tudo acham, né? Que é
que é uma ansiedade patológica e tal, a pessoa jura que precisa, inclusive, já de remédio e, enfim. Né? Então, ter essa clareza de ver que, na verdade, às vezes tem outras circunstâncias, né, que giram em torno dessa tal ansiedade aí que a pessoa está falando. Sim. Assim, acho que não só da ansiedade ou depressão, o que a gente vê muito hoje é uma patologização da vida. Então, tem muitos aspectos da vida humana que são normais, mas com esse, né, a internet mesmo trouxe isso, de falar muito da ansiedade. As pessoas tendem a achar que tudo é doença. Perdão. E aí, a ansiedade foi a principal dessas. E assim, o que a gente sempre investiga quando o paciente chega no consultório? Quando que passa a ser uma doença? Quando que já é uma patologia? Quando isso está interferindo significativamente na vida do paciente, de forma negativa. Então, a ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano. Nós precisamos da ansiedade para sobreviver. Ela funciona através de um mecanismo de luta ou fuga. Então, frente a uma situação que a gente interprete como uma situação de perigo, o nosso corpo ele vai reagir a isso. Então, a gente tem os sintomas de ansiedade. A gente tem palpitação, sudorese, falta de ar. Tem pessoas que têm sintomas estomacais. Então, assim, uma emoção, uma reação do corpo que é completamente normal. E a gente precisa dela para sobreviver. Mas, quando isso passa a se generalizar de uma forma na vida da pessoa que qualquer coisa gera esses sintomas, aí a gente está diante de uma patologia. E eu acho importante a gente conversar sobre isso nesse sentido de que existe essa ansiedade que ela é normal, como você mesmo falou, é digamos, um instinto de sobrevivência, né? Algo que é necessário. E, digamos, um paciente que vai te procurar, né? Eu quero resolver a minha ansiedade. Então, ele tem que ter na cabeça também que ele não vai ficar zero ansiedade. Porque existe essa ansiedade que ela é normal, né? Então, é importante que o paciente também entenda isso, né? Que, olha, obviamente, você está com uma ansiedade, por exemplo, que está atrapalhando o teu dia, patológica, mas você buscar tratamento não quer dizer que ele vai ficar zero, né? Porque a ansiedade é de extrema importância, né? Como você falou. Então, acho que é importante trazer essa visão, acho que para o próprio paciente, né? No processo terapêutico, que existe essa ansiedade que é normal, né? Só precisa ter cuidado para que ela não fique desproporcional àquele problema base, àquela causa, né? Aquilo que está interferindo ali, né? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado, Maria, mas assim, o que eu percebo é que realmente tem essa ansiedade que é mais natural. Existe uma ansiedade patológica, né? Existe a depressão. E existe, no meio dessa conversa toda, existe uma ansiedade, né? Que seria uma grande fuga da realidade. Sim. Né? Que seria uma grande fuga da verdade. E, ao meu ponto de vista, essa ansiedade ela precisa ser corrigida. Sim. Né? Então, nós não estamos falando de algo natural, mas não estamos falando de algo patológico. Então, está no meio do caminho aí. Né? E eu gostaria de conversar sobre isso porque, ao meu ver, e ao que eu vejo nas pessoas, né, é exatamente isso. Né? É aí que está o maior número de pessoas que eu vi, que falavam, né, tô ansioso e tudo mais, se encontravam por esse caminho. Né? Por exemplo, né, teve um caso de uma amiga minha que ela falou que ela, antes da eleição, do primeiro turno, falou: meu Deus, eu estou com muito medo do Lula, eu não sei o que vai acontecer e tal. Eu falei: mas espera aí, nem aconteceu ainda, né? Calma. Sim. Então, assim, só que realmente aquilo, eu óbvio, na situação não brinquei com ela, porque realmente estava afetando a vida dela. E, enfim, eu acredito que muita gente, né, tanto de post, todo dia e tal, acabou que foi se levando mesmo. Mas eu gostaria de saber que você comentasse um pouco disso, né, desse pessoal que está aí, né, esse cenário, né, de não saber que a gente não tem controle sobre tudo na vida. A verdade é essa, né? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que assim, vou dizer que vamos falar de 3 estágios da ansiedade, sim. Que é como você está falando, né? A gente tem a ansiedade, uma ansiedade mesmo normal, temos uma ansiedade ali que é essa fuga da realidade, temos uma ansiedade que de fato é patológica. Quando a gente começa uma investigação com o paciente, primeiro a gente precisa investigar causas fisiológicas para aqueles sintomas. Então, tem muita gente que a ansiedade, na verdade, que ela está tendo, está muito relacionada com outras questões de saúde que não estão sendo cuidadas da forma correta, né? Então, baixa de vitaminas, dorme 4 horas por noite, come ruim, não faz exercício físico, né? Então, isso vai levando o corpo ao limite. E aí a pessoa começa a ter sintomas disso. Obviamente, o corpo dela está em um nível de estresse muito alto. Esse segundo ponto aí, que eu acho que também eu percebo que é a grande maioria das pessoas, da fuga da realidade,
eu sempre associo a um ponto de amadurecimento, de falta de amadurecimento. Porque é como você falou, é um deslocamento da realidade. Normalmente o paciente está levando uma vida que ela está desordenada. E é isso que, pelo menos na minha prática como terapeuta, eu busco fazer. A gente tem que buscar o ordenamento do paciente. Então, são afetos muito desordenados. É aquela coisa é desproporcional. A gente precisa estar sempre buscando ajustar as nossas emoções de forma adequada àquilo que está acontecendo. Por exemplo, eu sempre utilizo no consultório o exemplo do vou bater meu mindinho na quina do móvel. E você vai chorar. Tem muita gente que chora e faz um escândalo como se fosse perder um ente querido, muito querido. É uma coisa que é totalmente desproporcional. Não quer dizer que você não vai sentir dor, que não vai ser um incômodo. Mas essa reação que você está tendo em frente a esse acontecimento, ela é totalmente desproporcional a ela. E a gente precisa começar a trabalhar um ordenamento da vida da pessoa, né? Trazer essas reflexões de essa reação que você está tendo, ela é adequada? Porque muita gente também acha que, assim, você não sentir nada, que você não tem que sentir nada. Mas não é isso. É que isso tem que estar sempre ajustado ao que está acontecendo, ajustado à realidade. E esse trazer a pessoa para ter os pés firmes no chão na realidade. E acaba que isso é um dos trabalhos mais difíceis, porque não é todo mundo que está disposto a olhar para a realidade do jeito que ela é. É muito confortável você viver a vida, confortável entre muitas aspas, porque traz muito sofrimento, você vê a vida assim, de forma desorganizada, vivendo só pelos seus prazeres, pelas suas paixões, tudo. Por exemplo, muita gente tem esses afetos desordenados porque está buscando uma atenção do outro que é desordenada, um afeto do outro de uma forma desordenada. E aí isso vai gerando uma série de problemas que são muito mais complexos do que uma ansiedade patológica, de fato, relacionada a um transtorno, por exemplo. E isso é equivalente a dizer, então, que a imaturidade ela é uma causa de ansiedade também, né? Em outras palavras, assim. E, inclusive, o Dr. Pacheco, obviamente, vocês conhecem, né? O Dr. Pacheco, psicólogo, ele fala que uma das causas... Agora, a causa da imaturidade, né? A gente falou que a imaturidade leva à ansiedade, então... Qual é uma das causas da imaturidade? Ele fala que a mais grave seria essa limitação cultural e intelectual, ou seja, aquela pessoa que, justamente por ter um imaginário extremamente baixo, né, limitado, ela não tem essa capacidade de enxergar a realidade como ela é. E tratar essa pessoa é muito mais difícil, porque uma pessoa que tem como causa a imaturidade, de ansiedade, né, tu tem que tratar basicamente a imaturidade. Eu tô certo? Tá certo. Trataria a imaturidade desse paciente, que não seria muito fácil, né, justamente por essa limitação. Exatamente. É bem complexo, porque também vai variando de paciente para paciente. Pacientes que têm um maior repertório acaba sendo mais fácil, porque eles entendem melhor. Mas tem paciente que você tem que começar do zero, muito básico, assim, de começar a fazer uma educação do imaginário mesmo, de indicar filmes, músicas, de você investigar qual é o repertório cultural dele, o que está influenciando esse sujeito na vida dele. Então, por exemplo, a música, hoje em dia, o funk, por exemplo... Você vê que é uma coisa que é totalmente do corpo, são os prazeres mais baixos, e a pessoa, ela acaba, assim, mesmo que de forma inconsciente, porque ela não percebe como isso afeta a vida dela, se movendo dessa maneira, nos relacionamentos, na vida dela como um todo. Então, são pessoas que não conseguem dizer não a comer um bombom. E aí é um caminho, porque assim, se você não consegue dizer não a um bombom, como é que você vai conseguir dizer não a coisas mais robustas, né? É um caminho que é muito difícil e, como eu falei, não é todo mundo que está disposto a isso. Esses dias eu vou dar uma palestra e eu estava montando o que eu ia falar exatamente sobre a questão da maturidade. Qual é o caminho para se alcançar a maturidade? E o caminho, ele primeiro tem que começar no autoconhecimento. Você precisa primeiro conseguir olhar para você de forma verdadeira, porque muita gente também se engana nisso, né? De você... eu acho que muita gente... Por exemplo, eu gosto de usar... Tenho muita paciente mulher, né? Então, eu gosto de usar o exemplo do se vestir, da autoimagem. Você pode se vestir, né? Cuidar da autoimagem, né? Passar um batom, uma maquiagem, fazer o cabelo, usar uma roupa legal. Porque você quer que as outras pessoas olhem para você e digam, nossa, como você tá bonita, gostei. Ou vejam o seu poder aquisitivo pelas roupas de qualidade que você tá usando. Essa é você tá fazendo aquilo por uma motivação de vaidade, que não é uma motivação boa. Agora, quando você faz isso por uma motivação que é movida pelo bem, que seria
eu entendo que ao me vestir bem, ao cuidar bem de mim, eu estou servindo de alguma forma ao outro, eu estou me tornando uma presença mais agradável, eu estou permitindo trazer beleza aos locais onde eu estou. Então, assim, é um outro caminho, né? Então, esse processo do autoconhecimento, ele é o primeiro empecilho que a gente tem, que a pessoa precisa estar disposta a se olhar e dizer, nossa, realmente eu estou fazendo isso por vaidade, eu não estou fazendo isso pela motivação correta. E aí, esse seria o início e o fim é a maturidade. O que existe no meio? A autocorreção. Porque não adianta nada você saber que você está fazendo aquilo, nesse exemplo que eu estou dando, por vaidade, se você não vai se autocorrigir, se você não vai buscar a melhora. Antes de a gente chegar lá, né, de ter essa autocorreção, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre as causas, né? Eu acredito que em um mundo que se fala de viver para si, é muito difícil de falar de maturidade. Sim. Né? E talvez isso esteja gerando essa massa de pessoas imaturas, né? E óbvio, assim, como você falou, um pouco repertório, né? Quem poderia ser imaturo, né? Por exemplo, porque não pode comer um doce e ficar com raiva, né? Uma criança, né? Logo a gente vê uma pessoa imatura, né? Pô, tu tá tendo atitudes como de criança, né? Então, tu falou da questão de olhar para o outro, né? Isso é uma dificuldade do mundo atual, né? Primeiro, a gente viu a questão do controle, né? E a gente está diante de pessoas que vivem uma vida que elas acham que está na mão dela, né? Então, eu estudo e depois eu vou para a faculdade e depois eu vou fazer um profissional e depois eu vou ganhar dinheiro e a vida tá passando e ela tá lá, né? Tipo, e ao mesmo tempo tem essas outras pessoas que não suportam nada e não conseguem olhar para o outro, né? Vivem uma vida para si. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, Maria. Sobre essa questão de que o mundo está assim, né? Não foi do nada que começou a aparecer pessoas assim, mas através de uma cultura, que não pode se chamar de cultura, a gente sabe disso, uma cultura verdadeira, mas através de algo que foi imposto, as pessoas começaram a viver para si. Começaram a ter uma realidade, uma ideia do que era o ser humano muito errada. Né? Então, eu acho que a vida é para mim, e isso eu vou ser feliz, porque se eu fizer tudo que eu gosto, se eu fizer tudo que é prazeroso, enfim, né? E eu vou ter controle de tudo, né? E o ser humano não tem controle de tudo, o ser humano não é feliz vivendo para si, né? Então, a gente percebe isso, né? A gente percebe esse movimento, né, contrário à maturidade. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Como isso já acontece, inclusive, nas escolas, né? Acontece, às vezes, na nossa casa, né? Na sua, provavelmente não aconteceu. Mas, assim, eu gostaria que comentasse essa causa, né? O que vem causando isso, que, ao meu ver, está muito atrelado a essa questão, né? Da falta de cultura e de uma ideia errada do ser humano. Né? Sim. Uma falta de consciência do que é o ser humano. Exatamente. A psicologia, eu sinto que ela é um pouco responsável por isso. Freud, será? Exatamente, eu ia tocar exatamente nesse ponto. A gente vive numa cultura que foi altamente influenciada por Freud. E Freud fala exatamente dos desejos, né? Dessa busca pelos desejos, do inconsciente que a gente não consegue nem saber, nem entrar em contato com isso. Então, é uma cultura que está muito influenciada por isso e as pessoas não percebem. É algo que foi se disseminando. Se perguntar de alguém, na grande maioria, vai saber dizer quem é Freud, assim, pelo menos psicólogo e tal. Porque é uma coisa que, pelo menos na cultura brasileira, está muito disseminada. Entre outras coisas, acho que é multifatorial, assim, Sim, claro. o que tem levado a isso. Mas a gente vê que, assim, as músicas... Não vou falar de Brasil, as músicas, né? Você vê, o sertanejo fala muito de traição, funk muito dessa questão carnal. As novelas também trazem muito isso, que é o que está muito dentro da cultura Quase brasileira. como se a pessoa se ajoelhasse para os seus desejos, né? Ela não tivesse uma outra capacidade de direcionar a sua vida, né? Então, eu tô sentindo isso, eu desejo isso, então tenho que seguir isso aqui, né? Mais ou menos isso, né? E também, assim, eu acho que tem muito de uma coisa que as pessoas não... A gente tem perdido muito o olhar atento. Porque se a gente, de fato, estivesse atento para a realidade, olhando para a realidade como ela é, a gente vai percebendo que não é bem isso. Você vê o tanto de gente que está agindo assim e não são pessoas que são claramente infelizes, que estão claramente em sofrimento. Só que elas assumem que tudo que lhe foi dito, lhe foi passado, é verdade e é isso mesmo e não tem questionamento nenhum sobre isso. A gente vê muito isso também na parte científica, né?
tem muita gente que repele essas ideias, por exemplo, dos 4 temperamentos ou das questões que o próprio Dr. Ítalo traz, porque não são provadas cientificamente. São pseudociência São que eles falam, né? pseudociências, exatamente. É baboseira, não presta. E assim, é fuleiragem. E, na verdade, são coisas que, se a gente estiver atento para a realidade, a gente percebe que é assim. Então, é quase que um confronto ao nosso intelecto dizer que essas coisas não funcionam. Porque a gente está olhando para a realidade. E olhando para a realidade, a gente vê que realmente é um fato, funciona, é isso. Então, não, se não tem um estudo randomizado... Duplo cego. Exatamente, não funciona. Então, tem muito dessas... São várias coisas que vão levando a que as pessoas hoje estejam agindo da forma que elas estão agindo. E é muito triste, na verdade. A gente vê que é muito triste. As pessoas estão reféns de si mesmas. Por exemplo, de novo, a psicologia na parte comportamental. Eu gosto muito da parte comportamental, mas tenho minhas críticas. Dizer que o ser humano é só comportamento. Como assim é só comportamento? Isso é dizer que nós e um cachorro é a mesma coisa. Mas não tem como. A gente, de novo, olhando para a realidade, você percebe que não é assim. Então, é sempre... parece que a gente está o tempo todo sendo confrontado no nosso intelecto, na nossa capacidade de enxergar a realidade como ela é, e sendo forçado a aceitar uma coisa que, na verdade, não é. Foi legal tu falar dessa questão, né, de confrontar com o intelecto e tudo mais, porque... E fala do Freud da questão do inconsciente, né? É porque ele mesmo via que é muito difícil fugir dessa realidade. Embora tenha algumas pessoas... a menor faísca na consciência dela, que ela percebe e faz a causa e efeito, assim, eu sou infeliz porque eu vivo uma vida assim, é muito difícil de convencer essa pessoa de que não é de volta, né? Então, assim, a gente vê essa luta, né, por destruir aquilo que diferencia a gente dos animais, que é a inteligência. A capacidade de... Óbvio, estou usando aqui em termos, né, bem genéricos, né, podemos dizer, mas a inteligência... Essa capacidade de perceber a realidade, essa capacidade de ver, né, essa dor na consciência, podemos falar assim, não, isso aqui é errado, sabe? Então, eu acho que isso é uma das causas, né? As pessoas podem até querer negar, mas algumas não vão conseguir negar lá dentro, né? Outras sim, né? Talvez tenha as pessoas que são mais, né? Isso existe, e falem que não, trair o meu esposo, trair a minha mulher, não é um problema nenhum, nós somos relacionamento. E aquilo entrou na cabeça deles, tudo mais, nunca dá certo, óbvio, mas pode ser que lá na consciência a pessoa tem. Mas a gente até pode já ver essa questão, né, da causa, né, de que as pessoas não tem como negar a consciência delas, não tem como negar que elas são seres humanos, né, embora não tentem, né, perverter isso e viver como animais. Eu fiz até eu fiz uma anotação aqui que era pra gente discutir, né, e eu acho que casa muito aqui com essa parte agora, que, de certa forma, uma causa para isso também seria a relativização dos valores. Né? A gente não, a sociedade, de certa forma, não tem mais essa capacidade de ver que existem valores superiores a outros, né? Que vão trazer uma estabilidade maior, que vão te trazer uma vida muito mais feliz, mas elas negam, justamente porque elas estão vidradas em satisfazer os seus desejos, né? Se igualar a animais. Então, acho que entra também aqui, como a própria Maria falou, a ansiedade como um todo, né? Que foi o que a gente partiu aqui o tema, ela é multifatorial, né? E as causas dela, ou seja, esses muitos fatores também têm várias outras causas. E o relativismo, de certa forma, é uma dessas causas. Né? As pessoas não enxergam mais que, olha, seguindo esse valor aqui, eu consigo regrar, ordenar a minha vida, ordenar os meus desejos e, portanto, ser mais feliz. Elas não conseguem mais ver, elas negam, né? Porque elas estão vidradas em, é o meu desejo, então eu vou cumprir. É literalmente se igualando a um animal, uma coisa que a gente até conversa muito, né, Mauri? As pessoas hoje em dia, elas... literalmente, estão com vontade de comer, elas comem, estão com vontade de dormir, elas dormem, estão com vontade de, sei lá, ir ao banheiro, elas vão, entendeu? Então, é literalmente um animal, cara. E não estou dizendo que a gente não tem essas necessidades, mas a gente é ser humano e possui um intelecto capaz de, beleza, hoje eu tô cansado, mas eu preciso fazer um trabalho amanhã para a faculdade, eu tô morrendo de sono, mas eu preciso cumprir com esse meu dever, com essa minha obrigação, né? Então, através do meu intelecto, eu sou capaz de raciocinar dessa forma e agir da forma correta, né? Usando a liberdade da forma como ela deve ser, que é essa. Ou seja, eu não estou preso aos meus desejos, aos meus instintos, àquela vontade de dormir, aquele cansaço. Eu estou usando a minha liberdade para cumprir o meu dever, para entregar amanhã na faculdade, enfim, que foi o exemplo que eu usei, né? Então, há muito disso hoje, essa relativização de valores como uma causa também de tudo isso, não é? Exatamente, assim, e as pessoas perderam o sentido da hierarquia própria da vida. Acham que tudo
assim, o que é importante é exatamente essa relativização. A minha verdade é a minha, a tua verdade é a tua e tá tudo bem. Tá tudo bem, o que te faz feliz é isso mesmo, mas o que me faz feliz é outra coisa, tá tudo certo também. Então, assim, eu trabalho muito isso no consultório com as pacientes, de precisar enxergar que existe uma hierarquia. Não tem como tudo ser importante. Porque se tudo é importante, nada é importante. Então, tudo começa essa desordem. E essa desordem vai se arraigando em todos os aspectos da vida da pessoa. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem uma desordem unicamente em um único setor da vida dela. Provavelmente você vai ter 2 ou 3 ali mais também que estão sendo afetados, porque a pessoa, a não ser que seja uma pessoa que, assim, ela já tem essa visão e ela está trabalhando de forma global na vida dela para ir ajustando e ordenando essa vida. Mas uma pessoa que não está tendo esse olhar, normalmente vai ser tudo bagunçado. E é interessante a gente fazer essa ligação, né? A gente vai te relativizar, por exemplo, o que o Fernando falou. A gente vai relativizar a pessoa, as coisas que são importantes, né? Então, tudo é importante. Logo, nada é importante. Aí o que acontece? Qual é a primeira sintoma vai aparecer na vida da pessoa? Ansiedade, que ela vai ficar, mas será que eu tenho que fazer isso agora? Ou será que eu tenho que fazer amanhã? Será que eu tenho que fazer isso agora? O que eu tenho que fazer hoje? Então a gente já vê aí que tudo tá muito atrelado, né? Se a gente for fazer a ligação, né, já vai surgir aí não só um sintoma, a pessoa vai ficar ansiosa, né? Porque eu nunca parei pra imaginar esse cenário. Ela falou aqui, eu imaginei na minha cabeça. Tudo é importante. Eu fico, caraca, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Se eu não escolher o que eu tenho que fazer hoje, né, vai dar um problema. Então, acho que é realmente isso, né? Essa questão da relativação é um grande perigo, né? Para as pessoas, né? E que pode levar, inclusive, né, a querer ir contra essa questão da consciência, que, ao meu ver, é o principal... É a coisa mais triste que pode acontecer com alguém. Ela conseguir fazer o que é muito difícil, vencer essa sua consciência a ponto de corrompê-la verdadeiramente. Sim, né? Com certeza. Eu tenho aqui já um outro assunto. Posso puxar? Que ela falou aqui. A gente estava conversando e em determinado momento falou que hoje em dia há um certo desprezo pela parte científica, né? Isso aqui não é um estudo randomizado, duplo cego, enfim. Então há um certo desprezo, como tu falou, essas próprias abordagens, a próprio temperamento e tudo mais, que são coisas que estão acontecendo na realidade. Se a gente tiver o olho atento, a gente consegue perceber, mas eles negam porque justamente não tem todo esse estudo, né? E o que eu queria entrar nesse tema é que hoje em dia, tanto na psicologia como na própria psiquiatria, o meio médico mesmo, existem algumas ferramentas para ajudar a diagnosticar, né, os transtornos. E um deles, por exemplo, é o DSM, né, que eu acredito que seja de extrema importância para nos ajudar, obviamente, né, a ter aquela noção de como diagnosticar, quais são os critérios para diagnosticar uma depressão, os critérios para diagnosticar uma ansiedade e tudo mais são de extrema importância. Mas, me corrija se eu estiver errado, a meu ver, hoje isso se tornou um pouco... É só aquilo, ou seja, chegou um paciente no meu consultório e eu preciso ver se ele está preenchendo os meus critérios de ansiedade. Se ele preencher lá a transtorno de ansiedade generalizada, né? Tá 6 meses tendo sintoma ansioso, mais 3 ali, 5 envolvidos e tal. Depois que eu diagnostiquei, passo o remédio. E eu sinto que hoje em dia está muito assim, né, por parte dos profissionais. Então, é quase como se fosse um checklist. O paciente chegou, tem ansiedade de 6 meses? Beleza. Tu tá com dificuldade de sono? Enfim, aí, beleza, marcou aqui, então vou te fazer um tratamento aqui, né? Então, isso, de certa forma, é uma visão muito amputada, né? Eu queria que tu comentasse, né, dessa realidade de hoje em dia, que é ter basicamente esses checklists e é isso. A minha visão do paciente é essa, entendeu? Sim, uma dor que eu sentia muito na faculdade é que, à medida que eu fui conhecendo as abordagens, eu sempre sentia que faltava algo. Porque toda abordagem, ela vai olhar para o ser humano por uma parte dele. Então, você tem lá o psicanálise, vai olhar o inconsciente, o id, ego, o superego. Tinha lá a fenomenologia existencial de Heidegger, que também, eu esqueci agora o nome que ele dava, o ser aí, acho que é ser aí. A comportamental, que é só comportamento. E aí eu falei, gente, falta alguma coisa aqui, né? Falta um olhar, de fato, para o ser humano de uma forma completa. E foi aí que eu encontrei isso nas minhas outras formações, na certificação, na especialização com o Rafael de Abreu. E é exatamente isso. A gente, dentro da psicologia e da psiquiatria, a gente vem de uma cultura de diagnóstico. É uma cultura de diagnóstico. Os profissionais são formados para fazer diagnóstico. A verdade é essa. E fazer um diagnóstico errado.
ainda por cima. Porque é exatamente isso. Eles não se aprofundam em você olhar de fato para aquele sujeito, de você realmente se questionar se aquilo é aquilo mesmo, de fazer uma investigação séria. É você, tem ansiedade não sei quanto tempo, você vai... E se você pegar o DSM, qualquer um de nós vai se encaixar em pelo menos 3 transtornos. Né? Então, assim... Você daqui meio maluco, né? Vamos checar aqui, Mauri, o DSM e tal, eu sei com 3 transtornos. Né? E aí isso também prejudica, inclusive, quem de fato tem um transtorno. Porque existem pessoas que de fato têm um transtorno. Só que como tem um monte de profissionais ruins, fazendo um monte de diagnóstico errado, aí sai todo mundo... todo mundo é TDAH, todo mundo tem depressão, todo mundo... E as pessoas que de fato têm o transtorno saem prejudicadas porque... vai caindo na boca do pessoal e isso vai sendo desvalorizado. Mas hoje em dia todo mundo tem depressão. Hoje em dia todo mundo tem transtorno de ansiedade. Todo mundo tem TDAH. Né? Então, assim, é aí que entra, eu acho que a arte do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, desse olhar clínico, de fato, que está preocupado com esse sujeito, essa pessoa que está sentada na nossa frente. Que você não está preocupado em dar um diagnóstico, em resolver o problema do paciente em 3 sessões. Você está preocupado realmente em que aquele sujeito ele melhore. E não melhore só nos sintomas dele, que ele se torne uma pessoa melhor. Eu acho que todo psicólogo, psiquiatra, terapeuta sério deveria desejar isso. Sim. Que a pessoa que se sente à sua frente seja uma pessoa melhor como um todo. Que ela consiga, de fato, alcançar algum tipo de realização e felicidade que seja verdadeira. Então, esse olhar não existe. As pessoas estão ali para... E entra muito do próprio despreparo do profissional. Como eu falei lá no início, eu tinha uma preocupação muito grande que eu precisava primeiro me formar e me preocupar com o meu amadurecimento, com a minha formação interior, antes de poder me sentir preparada para sentar na frente de um paciente e dizer o que ele tinha que fazer, né? De conduzir aquele processo terapêutico, porque a gente não diz o que ele tem que fazer, conduz o processo terapêutico. Então, assim, vou deixar claro. Então, a gente vê que, assim, por exemplo, na faculdade de psicologia, ninguém faz terapia. Não que fazer terapia ajude muito, porque a gente sabe que os profissionais são ruins. Mas... Não que seja um ponto muito positivo. Mas já seria menos pior, né? Sim, então, são pessoas que não estão preocupadas com isso. Então, a própria ansiedade do profissional em resolver o problema do paciente atrapalha, porque ele já quer... Não, eu preciso saber o que ele tem e preciso resolver em 3 sessões. Aqueles cartazes, resolva o seu problema em 3 sessões. Não é assim que acontece. Né? Então... é uma série de coisas e a gente, é triste porque a gente vê o quanto tem pessoas que precisam, de fato, ter um diagnóstico certo e uma intervenção correta que acabam sendo ali, ficando aí na mercê de profissionais ruins, sem ter a ajuda que precisam, em muito sofrimento. Tem pessoas que estão em muito sofrimento porque não receberam essa ajuda adequada, né? Então, por exemplo... o tanto de crianças que hoje em dia está sendo diagnosticada com TEA, com TDAH. Eu trabalho numa escola, eu vejo isso. Do tempo que eu comecei a trabalhar, eu tenho 4 anos lá, até hoje, aumentou muito a quantidade de crianças que a gente tem com laudo. E eu fico me questionando, será, quantos desses laudos... Claro, tem laudos que é inquestionável, mas tem outros que eu fico... Mas será? Será que é isso mesmo? Ou será que faltou ali um cuidado maior do profissional? E do próprio profissional se quer pensar no impacto que um diagnóstico tem na vida do paciente, na vida da família do paciente, se tratando de crianças. Então, assim, é uma série de coisas que estão nessa sopa de situações que estão no cenário de hoje em dia, de tudo que a gente conversou, da parte cultural, de tudo que a gente vem vivendo, que está ali presente também nesses cenários, que está interferindo diretamente nesses processos. Sim, só para complementar, né? Vou complementar e depois eu vou fazer uma pergunta que eu já devia ter feito, né? Passou o assunto, mas como vai dar tudo certo. Então, assim, só percebe-se, né? Sempre essa tentativa, ou uma falta de conhecimento mesmo, uma ignorância, né, do que é o ser humano. Logo, aqui a gente encontra 2 coisas no que a Maria falou, né? Então, ela falou mas falta o profissional ver, né? O impacto que isso vai ter na vida de um ser humano. Se você não conhece o ser do ser humano, você não vai dar valor para ele, porque ele vai acabar, né? Se você não tem um olhar de que tem coisas que não passam, existe um problema porque você não vai dar valor para aquilo. Você não vai dar valor para aquela pessoa que está na sua frente. Só que existe um outro problema, porque se você não conhece o ser humano que está na sua frente, você não vai saber que ele não é óbvio, né? E talvez aqui esteja o problema, né, Maria? Aqui esteja o grande problema. Eles querem tratar
todo mundo como se todo mundo fosse igual. E as pessoas não são igual, né? Você tem que ter essa disposição de olhar verdadeiramente quem está ali na minha frente, né? Você não está dando só uma Neosaldina para passar dor de cabeça, né? Então, assim, eu acho que tem esse cenário, né? Dessa falta de uma base antropológica mesmo, né? Outro dia perguntaram, eu conversando com um amigo, né? Deus queira ele veja esse podcast aqui. Entrou na faculdade de psicologia e tal, né? Tá lá muito apaixonado pelo Freud. E aí ele falando assim, não, mas eu não gosto muito de Santo Tomás de Aquino. E no que tu estuda, o que tem em Santo Tomás de Aquino? Eu falei, olha, é difícil falar o que não tem em Santo Tomás de Aquino, né? Porque a antropologia tomista tá em tudo. A gente precisa saber quem é o homem, né? Então, quando a gente tá falando disso, né? Então, o Fernando é estudante de medicina, né? Tá psicólogo. Eu não sou, né? Eu sou um curioso. Mas, assim, eu consigo ver nessa questão do diagnóstico, né, essas duas realidades, né? Primeiro, uma realidade, essa realidade da falta da antropologia, né? De não se preocupar, logo eu vou dar tudo, né? Eu vou dar qualquer diagnóstico, eu não estou preocupado com a pessoa. E se eu não conheço, né? Eu acho que todo mundo é igual. Só que existe um outro lado. E eu vi muita gente, principalmente quando começou a leva da psicologia tomista, que é o quê? Negar que nós também somos corpo, né? Então, tu falou uma parte, falou um pouquinho, e aí a gente correu no assunto, mas eu gostaria que tu comentasse isso, né? Que é a questão de que as pessoas precisam entender que alguns sofrimentos dela derivam de, por exemplo, má alimentação, né? De que uma noite mal dormida, ela muda o comportamento da pessoa, né? Então, eu sou muito estressado, eu sou muito explosivo, eu não sei. Olha, eu não sei, Amaury, eu fico, né, lá com a Maria, né? Eu fico louco. Ah, tá, e aí o que a gente faz? Não, é porque eu durmo, ultimamente, eu dormi 2 da manhã, acordo 5 todo dia, e eu trabalho numa empresa que eu tenho que trabalhar 10 horas, então... Aí eu tenho um problema, faz atividade física, não, eu tô com sobrepeso, 110 quilos, sabe? E aí... Ao mesmo tempo, existe um grupo, eu não sei se você pegou essa época, né? Ainda existe essa galera, né? Que ela meio que não gosta, inclusive, do Dr. Ítalo Marcilli. A gente foi falando do Ítalo, mas talvez existem pessoas que vão escutar o podcast que não saibam quem é. Mas é o Dr. Ítalo Marcilli. Pesquisem lá no Instagram, tá? Um psiquiatra, faz um trabalho espetacular, tá? Mas, inclusive, não gostavam dele por conta disso, né? Por conta, olha, tratar com vitamina, né? Você precisa suplementar. E, às vezes, isso resolvia o problema. Então, assim, eu gostaria também que tu comentasse um pouco sobre isso, nessa realidade que não pode ser negada, porque a gente é corpo, alma e espírito. Se a gente nega um deles, a coisa fica séria, né? É exatamente isso, assim. O primeiro passo que eu tenho que cumprir ali quando eu tô... Eu tenho não, né? Mas o que eu gosto de fazer quando eu tô atendendo é zerar as causas fisiológicas, no sentido de eu investigar, de fato, se há algo que esteja causando os sintomas do meu paciente que esteja relacionado a uma causa fisiológica. E aí também a gente entra... Eu sempre peço um exame, né? E aí, quando foi seu último check-up? Tem um hemograma aí? Eu queria ver e tal. Obviamente que não é na nossa formação, a gente conhece porque a gente tem a certificação e tal, tem outras formações. E normalmente, assim, hemograma. Você vai lá, vitamina D, pelo menos aqui na cidade de Manaus, todo mundo tem que suplementar. O negócio está lá embaixo. Já é uma vitamina que está altamente relacionada com a depressão, né? Então, baixa de vitamina, aí beleza, a pessoa chega, como é que é seu sono? Você dorme bem? Eu durmo e tal, vai dormir 11 horas da noite, acorda 3 da manhã, depois dorme de novo, aí acorda 5, é um sono muito picado, ou dorme pouco, ou dorme muito, porque sempre a gente olha os extremos, né? Ou dorme pouco, ou dorme muito, come pouco, come muito, não se exercício físico... Nem se fale. Nem se fale, né? Quase ninguém faz. Então, E a surpresa que os pacientes têm, que é genuína, eu percebo que é genuína, quando a gente começa a organizar, olha, você precisa fazer exercício físico, comer direito, e estabelecer uma rotina de sono. E aí as coisas, magicamente, começam a melhorar. Quando o paciente adere, né? Porque muitos pacientes também têm, acho que muita cultura da medicalização, acham que essas coisas não funcionam. Que a única coisa que vai resolver o problema delas é um remédio. Muitas vezes não precisa. A pessoa precisa dormir numa quantidade de horas normal, adequada, comer balanceado, fazer um exercício físico. Então, assim, levar uma vida organizada, ordenada. E aí entra muito a questão de Santo Tomás. A gente fala dessa vida ordenada, né? Então,
os pacientes ficam surpresos, assim, nossa, com essas pequenas coisas, sintomas magicamente começaram a assumir, ou já diminuíram de intensidade. Então, e aí eu enfrento isso como psicóloga, porque eu preciso de outros profissionais para me ajudarem nessas áreas. E aí o Fernando pode falar da questão da medicina, dessa má interpretação dos exames. Agora eu tô com uma paciente que eu recebi o hemograma dela e os valores de ferro, ferritina, todos associados a ferro, estão muito próximos ao limite basal. Eu fico pensando, cara, uma suplementação aqui não iria mal, não cairia mal. Ela tem sintomas que podem estar relacionados a isso. Só que se o médico normal, vou dizer assim, pega o exame, como está dentro do que o laboratório coloca, tá tudo ok. Não tem problema nenhum aqui. Inclusive, com a vitamina D é muito isso, né? Porque a gente tem como um valor de referência basal ali é o 20. Ou seja, tá abaixo de 20, é aquela deficiência já instalada. Só que tá 21, aí tem médico que olha assim, tá no valor de referência, né? Mas, cara, 21 a gente já sabe, né? A gente que procura essa formação um pouco além, a gente sabe que 21 é muito baixo ainda. Pra gente, um paciente ter um valor bom, teria que estar acima de 40, por exemplo. Né? Cuidado para não ficar um nível tóxico, obviamente, mas tá no valor mais alto, porque, cara, se 20 é o valor basal, 21 tá baixo ainda, entendeu? Então, a maioria dos profissionais vão ver aquilo lá, não, tu pedi aqui um exame de rotina, eu vou ver lá, 21. Tá ok, sua vitamina B tá... D, perdão. Tá tudo ok. Sim. Pega só um solzinho aí de manhã, tá bom? Rapidinho. Exatamente. E aí a gente acaba tendo esse empecilho porque, primeiro, o próprio paciente começa a ficar confuso. Imagina, o psicólogo fala, olha, eu acho que seria... Por exemplo, eu faço isso. Eu olho o exame, olha, eu recomendaria que você procurasse um médico, fazer uma suplementação dessas vitaminas aqui e tal, não sei o quê. Aí chega com o médico fala, não precisa, tá tudo normal. Aí isso também confunde o paciente de saber em que ele tem que acreditar. E também vai atrapalhando o processo de tratamento dele. Então, a gente fica sempre... essas barreiras dos profissionais mal preparados é realmente um problema assim que é difícil, é triste e é a nossa grande realidade. Porque nesses pontos básicos, eu não tenho como afirmar que o meu paciente tem uma ansiedade, uma depressão, antes de eu entender melhor qual a situação fisiológica dele. Só depois de eu entender a situação fisiológica dele, aí eu posso começar a fazer uma investigação séria se ele tem algum transtorno ou não. Até eu resolver isso, não tem como. Eu preciso que ele organize a vida dele, de sono, alimentação, exercício físico, exames, para depois eu poder dizer, os sintomas estão continuando, está ainda muito intenso, então pode ser que seja outra coisa, pode ser que a gente de fato precise de uma intervenção medicamentosa. Mas a grande maioria dos profissionais não faz isso. Não sabe nada sobre... Pelo menos psicólogo não sabe nada sobre valores de vitamina, sabe que vitamina D tem relação com depressão, mas não sabe quais são os valores adequados, não sabe de suplementação. Muita gente não acredita em suplementação também, então tem isso. Então, por exemplo, os fitoterápicos. De novo, a gente entra na questão dos estudos científicos. Não, porque o estudo científico, não sei o quê, não funciona. Mas tem casos que funcionam, e aí? Qual a explicação? Efeito placebo. Como assim? Se tá acontecendo na realidade aquilo, Exato, né? Exato, não, e assim, eu fico pensando, algum questionamento meu, talvez da minha ignorância, não sei, mas eu fico pensando, são coisas que estão na natureza. Quer dizer que a gente só vai conseguir se curar com coisas que foram produzidas em laboratórios? Nada do que está na natureza vai ter um efeito? É um pouco questionável isso. Eu queria só fazer uma pergunta, já voltando aqui com o tema que o Amaury trouxe, que é sobre essa base antropológica, né? Eu imagino que na faculdade de psicologia não tenha uma base, por exemplo, como Santo Tomás de Aquino, né? Que já que a base basicamente é o Freud, né? Eu queria saber, tu acha que é um erro não ter, por exemplo, aquela filosofia grega de Aristóteles, enfim, e o próprio Santo Tomás na própria formação? Porque se a gente fala, por exemplo, de Santo Tomás, que é essa base mais completa, de certa forma, né? Se a gente tiver um olho atento para a realidade, a gente olha para Santo Tomás e sabe que aquilo é o ser humano, né? A gente é uma base antropológica muito mais firme e estável, confiável, né? E Santo Tomás, de certa forma, ele incorpora Aristóteles naquela teoria dele, né? Em todos os seus escritos. Então, por isso que eu queria saber, né? Existe essa matéria, essa filosofia, existe essa base antropológica ou não? Ou existe pelo menos um aceno ali, alguma matériazinha que, poxa, ou não? Existe. A gente tem disciplina. A gente tem a disciplina de filosofia, eu tive antropologia. Só que, não assim, quem são os profissionais que dão essa disciplina? Qual é a formação desses profissionais que dão essas disciplinas? Então,
assim, de novo, a gente volta a essa sopa de coisas que está interferindo em tudo. Ter disciplina tem, mas qual o valor dela de fato? O que está sendo passado ali de fato? Na minha experiência, nada de muito valor. Inclusive, eu lembro de ter feito as disciplinas, mas o impacto que isso teve na minha vida foi zero. E assim, eu fico pensando, em psicologia, como é que a gente vai falar de psicologia sem estudar filosofia, assim, não tem como. E é uma coisa que passa batida, assim. E algo que tu falou que é importante, né? Assim, quem é que tá dando essas matérias, né? E aqui passa muito pela aquela questão da personalidade, né? Que a gente conversa muito, acho que a gente pode entrar aqui que tem esse tema da personalidade, ou seja, aquela personalidade que cura, como diz o Viktor Frankl, né? Que cura, por exemplo, num processo terapêutico, a personalidade do terapeuta, né? E isso, na verdade, para nossa vida, né? A gente é feito de relações, assim. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrando pessoas. E quando a gente encontra uma pessoa que tem uma personalidade, eu não vou dizer forte, mas uma personalidade madura, acho que essa é a melhor definição, né? Aquela coisa, de certa forma, impacta na nossa vida, né? Então, isso aqui serve até como uma convocação nossa, né? Para nós sermos pessoas... Daqui a pouco vai ter uma galera, né? Lá falando, olha, eu tenho uma personalidade forte, né? Aí já vai saber do que se trata. Exatamente, pô. E, assim, essa questão da personalidade, ela é muito importante pro terapeuta também. E é aqui que eu queria conversar contigo, que é difícil, de certa forma, a gente encontrar um bom terapeuta hoje, né? E eu queria fazer essa pergunta. É realmente difícil? E o que tu acha que seria a definição de um bom terapeuta, né? Assim, o que definiria, poxa, essa pessoa, pelo menos, tá realmente tentando ser um bom terapeuta, tá realmente se importando com seus pacientes, assim? Primeiro cenário. A gente já discutiu que é realmente difícil, né? Encontrar um bom terapeuta que tenha essa abordagem, assim. E o que tu acha que seria os critérios para ser um bom terapeuta? Eu ia vou complementar a pergunta do Fernando. Por favor. Porque aí vai ficar, acho que vai dar pra discorrer ainda melhor. Qualquer coisa a gente vai te lembrando, tá? Que aí, se for for muitas perguntas, assim... Tá bom. Tá, que seria exatamente nesse ponto, né? Lembrar da questão de que, claro, a gente falou aqui de assuntos que talvez, né, não se dê na faculdade, talvez as pessoas que vão estar nos escutando, escutando, né, talvez nem escutaram falar, enfim. Mas eu gostaria que falasse da questão quando ele falou da personalidade, né, mas dessa luta diária que o terapeuta tem que ter por ser uma pessoa melhor, né, por ser uma pessoa mais atenta, né. Hoje eu lia, né, e São João Crisóstomo, por exemplo, escreve, bonito, né, falar, uma citação de São João Crisóstomo aqui. São João Crisóstomo. Rapaz, diga aí. E ele falava sobre essa questão de que, por exemplo, a castidade e a gula, elas são como um fogo, né? E que o jejum, por exemplo, ele esfria eles. E a alma consegue contemplar o belo quando ele faz, ele joga esse banho de água fria no jejum. Nos problemas de castidade e de gula. Até que ele consiga contemplar o belo. O belo é Deus e Deus é a verdade. E se nós queremos colocar os pacientes, né? Você quer colocar os pacientes na verdade, né, você precisa ter essa contemplação mais, podemos dizer, de algo mais... não queria usar sobrenatural, né, mas ter uma... Transcendente? Mais transcendente, né, você precisa ter um olhar acima, né, você precisa realmente deixar com que a tua razão ela esteja acima das outras coisas, ela esteja reinando na sua vida, que é o correto, e para isso exige esforço diário, né, como o São João Crisóstomo falou, a questão da castidade da gula. Então, eu gostaria que tu complementasse, né, quando fosse falar agora, sobre essa questão do impacto da personalidade, mas principalmente desse cuidado, né, que o terapeuta, a pessoa que é psicólogo, terapeuta, ele tem que ter esse esforço diário, né, por ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que eu vou começar respondendo exatamente isso. O que é um bom terapeuta, um bom psicólogo, enfim. Seria essa pessoa que está realmente comprometida com a formação da sua personalidade. Porque dentro disso entra todos esses cuidados de você buscar a maturidade, de você buscar ter uma vida ordenada. É exatamente esse questionamento que eu tinha lá no início e hoje eu já entendo melhor de onde isso vinha, de ser uma pessoa coerente. Você precisa ter uma vida coerente. Então, um bom terapeuta, um bom psicólogo é uma pessoa que você olha para a vida dela e a vida dela é testemunho daquilo que ela quer passar para o paciente. Então, muita gente
procura um terapeuta, um psicólogo, e aí se você vai olhar a vida daquele sujeito, é mais desorganizada, se duvidar, do que a vida do paciente. Como esse profissional vai conseguir ajudar o paciente? É muito difícil. Se você não tem as ferramentas, se você não viveu isso de alguma forma, dificilmente você vai ajudar de forma efetiva o paciente, a pessoa que está sentada na sua frente. Porque você pode até ajudar de uma forma muito rasa, superficial, que demore, que resolva por um tempo curto, né? E depois passe. Mas, efetivamente, uma mudança de vida mesmo, só uma personalidade, um profissional que está comprometido com essa personalidade de si mesmo, vai conseguir, de fato, ajudar. Então, isso é o que a gente vê que não acontece. Você perguntou, existem bons profissionais? Existem. Hoje, e eu acho que isso, eu pelo menos, relaciono muito ao trabalho do Dr. Ítalo, a gente está vendo um crescer de profissionais que realmente estão bem preparados, que realmente estão aptos a esse trabalho do ser terapeuta. Eu não vou lembrar agora quem fala, acho que é ele que fala que a psicologia, a terapia, o terapeuta tem um trabalho que é semi-sacerdotal. E é isso mesmo. Então, assim, pessoas que realmente entendem o papel desse trabalho, que realmente entendem a profundidade desse trabalho. Então, existem bons profissionais, sim. Hoje, cada vez mais, graças a Deus. Mas a gente também, isso vai depender de onde você vai encontrar esses profissionais. Isso vai depender de quem que você está olhando, né? O que você está buscando. E isso também, os pacientes, eles não sabem. Eles não sabem o que eles têm que procurar num terapeuta. Eles não sabem nada sobre abordagem. Eles não sabem. Eles estão literalmente à mercê do mercado desses profissionais. Imagina, uma pessoa está em sofrimento e ela literalmente ela não tem as ferramentas para saber dizer o que é um bom terapeuta ou não. E aí cabe a nós, profissionais, difundir isso. Né? Mostrar para as pessoas o que elas precisam buscar quando elas querem encontrar um bom profissional. E aí vocês me ajustem se eu estiver esquecendo o resto da pergunta, mas em relação a essa questão da formação mesmo, assim... pelo menos na psicologia atomista, a gente fala muito disso, da formação do próprio terapeuta. Porque se não existir essa formação, dificilmente você vai de fato, é um trabalho de prudência. A gente sempre fala sobre a prudência nesse fazer com o paciente. E a prudência ela começa quando a gente olha para a nossa própria vida e busca ordená-la, busca ter esse trabalho de amadurecimento, que não é fácil, como eu falei lá no início, assim, não é todo mundo que está disposto, porque custa, é difícil, são bens árduos de fato, e não é todo mundo, vide a cultura que a gente está hoje em dia, não é todo mundo que está disposto a isso. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas algo que eu realmente penso sobre esse assunto aí é que, assim, talvez existem vários motivos, né? A gente sempre já está abordando aqui isso aqui, que tudo é muito multifatorial, existe algo assim, né? Mas talvez essa falta de obrigação com a própria formação do terapeuta hoje em dia seja muito pelo próprio cientificismo que traz essas técnicas. Por exemplo, assim, eu não vou preocupar... Eu vou tentar me fazer entender, tá? Vocês me avisem se deu. Por exemplo, assim, eu não preciso... cuidar da formação da minha personalidade, da minha pessoa, já que eu tenho uma técnica para diagnosticar uma ansiedade. Então, não passa por mim. Já que eu tenho uma técnica para ajudar a tratar um paciente que está com uma crise de pânico, por exemplo. Né? Ou seja, é como se há essa desobrigação, digamos, com a própria formação, porque, eu acredito na técnica. Então, tu acha que é isso mesmo? Será que eu estou certo ou não? Ou seja, não sei se... Deixa eu tentar... Não, eu entendi. Entendeu? Eu entendi. É assim... eu vejo muito isso, pelo menos, com a TCC, né? A abordagem da teoria cognitivo-comportamental. Ela é uma abordagem que ela é bem organizada, ela tem um passo a passo. No livro da Judith Beck, que é filha do Aaron Beck, que foi pai da TCC, ela trabalha assim, o passo a passo. Primeira sessão, o que você vai fazer? Segunda sessão, tem um passo a passo. Você tem um livro só de intervenções, de técnicas. Então, o despreparo dos profissionais faz com que eles encontrem, de alguma forma, segurança nesse tipo de abordagem. Porque, é exatamente isso. Eu não preciso me preocupar com nada ali, porque aqui tá tudo. Só que a técnica não basta. Se você não tem, o que a gente conversou, se você não tem um olhar do que é, um entendimento do que é um ser humano,
não vai saber aplicar técnica. Você pode ter lá, tem um livro lá, que é Técnicas em Teoria Cognitivo-Comportamental, dessa grossura. Se você não sabe o que é um ser humano, se você não tem entendimento do sofrimento, se você não tem entendimento dos transtornos, nada disso, não tem como você saber aplicar a técnica. A técnica pode estar lá, mas você não vai saber aplicar. Você vai aplicar a técnica errada, você vai gastar o tempo do paciente usando técnica que não vai gerar resultado nenhum. Então, muitos se amparam nessa ideia de que a técnica basta, mas a técnica não basta. A técnica, ela precisa ser, como você falou, né? O Viktor Frankl fala que o que cura é a personalidade do terapeuta. E a técnica, ela vem para agregar isso. Se você não tem a personalidade, nada vai servir a técnica. Você pode ser excelente na técnica, mas se carece isso, esse olhar, essa personalidade, não vai servir. Você não vai conseguir fazer uma intervenção efetiva. Mas as pessoas não têm esse olhar. Infelizmente, não têm esse olhar e pensam que... a gente vê, tem muito profissional na TCC mesmo porque acho que é isso. Vou aplicar técnica, tá tudo certo. E eu acho que também o contrário a gente poderia conversar no sentido de, com o advento do Dr. Ítalo, né? Então, surgiu também essa grande necessidade de muitas pessoas de realmente, poxa, eu também posso ser um terapeuta, né? Então, pelo menos naquele nosso mundo, na bolha ali, digamos, existem pessoas que, poxa, eu quero realmente ser, né? Que já que não preciso de um registro, não é algo assim, né? Só que talvez haja um movimento de muitas pessoas que queiram usar apenas a boa vontade, apenas o bom senso, e que falte um pouco de técnica. Tu acha que isso também, de certa forma, é ruim? Com certeza. A gente sempre trabalha que extremos são ruins, né? Então, o excesso de técnica e a falta de técnica, sem dúvida nenhuma, vai ter seus prejuízos. A gente precisa estar ali numa justa medida de saber usar a técnica, mas ter outros aspectos. Então, eu acho que também tem uma leva de profissionais que acham que não precisa de técnica, que não precisa se aprofundar. E aí também tem a boa vontade, tem um olhar diferenciado, mas peca por não se aperfeiçoar na técnica. Então, sempre vai ter os dois lados. A gente não tem como dizer que, por exemplo, todo mundo que está sendo influenciado pelo Dr. Ítalo vai ser um bom profissional. A gente sabe que não tem como. Mas ele já tem ali um olhar diferenciado. Talvez, inclusive, até mais fácil de ajustar essas pessoas que têm o olhar, mas falta ali se aprofundar na técnica, do que quem acha que só com técnica tá ótimo. Talvez seja mais difícil tentar convencer essa pessoa que, olha, tu realmente precisa formar tua personalidade, pô. Sua técnica não funciona, né? E essa pessoa que já tem esse olhar atento, realmente, acredito que tem essa facilidade maior, né? De a gente, olha, precisa de técnica também, né? Então, eu queria conversar, muito importante, justamente porque há um advento, né, disso, eu sou uma pessoa que eu tenho um bom senso, eu gosto do Dr. Ítalo, então... de fato, esse movimento inicial não é ruim, né? Esse movimento de querer ajudar um outro alguém. Só que, assim como para qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ir se aperfeiçoando, né? Então, a técnica também é importante, né? Porque a gente pode ser que talvez aqui em determinado momento alguém ache, poxa, eles estão falando mal das técnicas e tudo mais, né? Então, não existe isso. Não, justamente a justa medida, o próprio conceito de virtude, né? Aquilo que está no meio. E é isso que a gente precisa buscar, né? Acredito. Exatamente. Nesse cenário. A prudência, né? A prudência. A prudência, né? A prudência, se lê, né? Nas Sagradas Escrituras, por exemplo, né? Sempre tem lá prudência e sabedoria, né? Então, ter esse meio termo. Para falar a verdade, não é legal, não gosto muito de falar meio termo, né? Que as pessoas têm uma ideia de meio termo, assim, de uma coisa, né, meio frouxa. Né? Mas ter o ponto certo. Podemos falar. Eu gosto desse justa medida. Eu gosto do justa medida. Justa medida. Né? O Santo Tomás de Aquino fala muito da prudência. Sim, né? Inclusive que a prudência é a virtude que rege todas as outras, né? Todas as outras virtudes. E óbvio, né? Que a gente volta, né? Eu sempre fazendo uma amarrada das coisas, né? Acostumado a dar aula. Mas a gente volta para aquela questão de que a pessoa, na verdade, falta aquele esforço pessoal, né? Porque, na verdade, se ela fosse prudente, né, ela não se colocaria numa posição, por exemplo, sem a técnica. Exatamente. Né? Então, a gente vê, nós vamos dar voltas e vamos sempre voltar para uma coisa, né? Que é pro ser humano, voltar pro eu, né? Esse eu, pessoal, o Dr. Pacheco fala, né? Por exemplo, do pessoal que era aluno dele era judeu, né? Então, eles sempre falavam, eles nunca falavam assim de terceiros, sabe? Eles falavam do eu, mas o eu judeu,
né? Então, eles tinham essa coisa do eu muito forte, com uma cultura que impulsionavam eles, né? E aqui a gente está falando, né, de se criar uma cultura, de se ter isso, né? Então, a gente percebe isso, que a gente sempre acaba voltando, né, para o ser humano, que é único. E é legal, né, falar disso, porque, inclusive, outro dia, a gente estava falando aqui, né, com a Karen e o Carlos, de educação, e aí, o que acontece? Eles falaram sobre nesse quesito da educação, né, que não tem como ter um método na hora de educar uma criança, por exemplo, numa escola, justamente por isso, porque cada criança é uma criança, e se o professor não tiver esse olhar atento à criança e não for uma pessoa virtuosa, ele não vai aprender, né? Nos antigos, eles não escolhiam, né? Eu vou colocar na melhor escola, por exemplo, eles escolhiam um homem sábio, que ia ensinar o filho dele, então o rei não escolhia, né, a escola, ele escolhia um homem, né, do qual ele tinha certeza que era sábio. Então, acho que é legal, ao mesmo tempo que pode dar até um desespero, mas ao mesmo tempo que é muito legal ver isso, né? Que a gente pode voltar e ver, cara, tá aqui, né? Os terapeutas precisam tomar essa decisão de ser melhor a cada dia. Exatamente. Né? E aí, Fernando, qual é a próxima pauta? Eu queria, na verdade, reforçar aquela questão que a gente vinha conversando da personalidade. A gente estava conversando aqui antes da gravação, né? E a Maria também falou da experiência dela, de conhecer o Dr. Ítalo, né? E por que eu queria voltar nesse ponto? Que é o seguinte, quando a gente fala de formação da personalidade, né? A pessoa que realmente se preocupa em amadurecer e se preocupa em ser, de certa forma, um alicerce para um outro, né? Uma luz para um outro alguém, ela precisa realmente ter um certo compromisso com isso. Ou seja, quando cria essa noção, cria essa consciência de que é importante, tem que criar também dentro de si justamente esse sentimento, há uma obrigação minha de perseguir esse amadurecimento, né? Para que eu possa ser justamente essa luz para um outro, né? Que vai me buscar ajuda, porque assim, a gente está falando aqui do cenário da terapia, por exemplo, do psicólogo, do psiquiatra, enfim, mas todos nós somos chamados também a esse amadurecimento, porque pode ser que um dia seja um amigo, um irmão, um pai, ou alguém que está próximo da gente que vá buscar, né? Essa ajuda em nós, esse alicerce, esse direcionamento que talvez aquela pessoa esteja perdida. Então, quando a gente fala dessa formação da personalidade, a pessoa se preocupar com isso, é justamente criar esse senso de obrigação. Porque essa pessoa, quando ela está compromissada com a formação da sua personalidade, ela é diferenciada. E foi justamente isso que a Maria, conversando aqui conosco antes da gravação, estava falando. Poxa, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Ítalo e é diferente, né? É uma pessoa atenta a ti. E eu queria que tu conversasse, assim, só falasse, porque vão ter algumas pessoas assistindo aqui que são fã e gostam do Dr. Ítalo, né? Então, acho que com certeza elas vão gostar de saber dessa tua experiência, porque é uma personalidade que literalmente é diferente, né? Sim. Bom, como a gente estava falando antes, e agora estou falando aqui, para mim é difícil, inclusive, até hoje, descrever como é que foi esse encontro com o Ítalo. Eu já conheci ano passado, né, no presencial dos 100 primeiros. E eu lembro, assim, que no momento que ele entrou naquele estúdio, assim, já era diferente. E aí ele sentou, eu estava, acho que na, sei lá, quinta fileira, não sei, não estava tão próxima ao local onde ele sentou, lá no palco, vou chamar palco, ao cenário, não sei. Cenário, eu acho, né? E mesmo assim você percebia como ele não estava olhando generalizado. Sabe, uma pessoa vai dar uma palestra e ela tem um olhar generalizado, assim, ela não está olhando para uma pessoa fixa, ela está olhando para aquele grupo de pessoas que está lá. O Dr. Ítalo não, ele olhava para cada um de nós que estava ali. E aí, quando ele interagia, assim, que a gente falava, já dava para perceber que ele estava realmente prestando atenção nas coisas que a gente estava falando, perguntando, né? Enfim. E aí, foi engraçado porque eu levei um presente tem um grupo do GW aqui, né? E aí, eu conhecia só 5 pessoas que estavam fazendo certificação. Parecia que... Quando todo mundo de Manaus que começou a fazer a certificação, achava que era só ela que estava fazendo a certificação. Eu senti a mesma coisa. E aí, prestes a viajar para o encontro, eu encontrei um grupo no WhatsApp dos certificados de Manaus, tinha 5 pessoas, e aí eu tinha encontrado o grupo do GW de Manaus, que já era mais antigo e eu não sabia que existia. Tinha mais pessoas. E a gente organizou para levar uma lembrança para ele, para eu levar lá pelo grupo. A gente fez uma caixa que tinha uma foto, uns bombons regionais, sabe? Bem aquela coisa. E aí, eram 2 dias de encontro.
E no primeiro dia e tal, eu falei, não, vou primeiro ver como é a situação aqui pra saber exatamente o momento certo de eu entregar. De eu abordá-lo. Exatamente, pra entregar o presente. Eu falei, não, vou deixar pro segundo dia. Vou primeiro fazer a análise do primeiro dia e no segundo dia eu entrego. Chegou o segundo dia, ele tinha dito que ele ia tirar foto com todo mundo e tal, não sei o quê, mas foi passando o tempo e não tava dando pra tirar foto com ele, pra falar com ele, nem nada. Falei, gente, como é que eu vou entregar esse negócio? Aí eu lembro que, assim, a gente teve a primeira parte da aula do segundo dia e na segunda parte eu não lembro de nada, assim, do que estavam sendo... Eu sei que foram várias pessoas lá, foi o Rafael de Abreu, foi o Luiz Henrique, vários foram lá responder pergunta e o Ítalo saiu do cenário para ir passando pelas filas do estúdio para falar com todo mundo. Só que era uma coisa bem meio informal, assim, na mesa, o pessoal tava tirando selfie, tal, não sei o quê. Aí chegou a vez de ele chegar na minha fila. Nossa, tava me tremendo toda, tava morrendo de nervoso. Falei, meu Deus, vou conhecer o Ítalo, finalmente. E aí, uns amigos que até hoje eu mantenho contato, eles estavam super emocionados, chorando horrores, assim, e eu não consegui, eu tava assim, desesperada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que entregar o presente dele. E aí ele se aproximou e aí eu consegui tirar uma selfie, só que eu queria conversar com ele, eu não queria só tirar uma selfie. Ainda a selfie saiu horrorosa. Eu falei, não, depois a gente conversa, tá? Eu falei assim pra ele, não, tudo bem, tudo bem. Aí ele continuou sondando lá o estúdio. E aí eu não tava prestando atenção no que tava acontecendo lá, na aula, do que estavam falando, eu só tava pensando... Caçando o Ítalo, cadê tu? Eu tava... Não, desculpa, pessoal, eu não conseguia, eu só conseguia focar em que eu tinha que entregar aquele negócio. E tinha que tirar uma foto decente com o Ítalo, que finalmente, depois de toda essa jornada que eu tinha tido com ele, à distância... Desde 2017, né? Exatamente. Eu tava conhecendo ele. E aí eu lembro que ele passou por trás, assim, e aí ele ia voltar pro cenário, ele começou a andar pela lateral do estúdio. Falei, não, é agora. Aí a minha colega que estava do lado, falei, tu segura minhas coisas aqui. Eu levantei, eu falei, vou levantar aqui mesmo, o pessoal fazendo pergunta e tal. Eu falei, levantei, fui lá. E aí eu tive o meu momento com ele. E antes disso, no dia anterior, acho, ele tinha perguntado umas coisas e eu tinha respondido e tal. E aí ele falou, eu lembro de você. Eu falei, quando eu comecei a falar, eu tava super nervosa, falando super rápido, assim, metralhando tudo que eu tinha que dizer. Aí eu falei que eu era venezuelana e tal. Eu falei, eu achei que você não era daqui. Eu falei, meu Deus. E aí, vindo do Dr. Ítalo, você percebe que ele não tá falando isso de, né? Tipo, uma pessoa que fala Sim. assim, nossa, realmente achei... Só pra criar uma intimidade, uma familiaridade, né? E aí eu comecei a falar que eu vim da Venezuela e tal, que meu pai era músico, não sei o quê, e que eu tava representando o grupo de Manaus. E ele perguntando assim, atentamente, nossa, Manaus e tal, eu quero ir pra lá, e o grupo é grande. Eu falei, e tal. E ele tava assim... 100% ali. Foi uma experiência surreal. Eu até hoje eu realmente não consigo explicar exatamente qual era a sensação de estar na frente do Ítalo e ele tá assim... Eu sei que se eu encontrasse ele hoje, ele ia lembrar de tudo que eu falei pra ele e assim, perfeitos detalhes do nível de atenção que ele tinha. E era uma coisa que tava assim... É uma coisa que você só consegue sentir, na verdade. Mas é realmente isso, de você estar na presença de uma personalidade que tá muito bem formada. Eu diria assim que é tocar um pouco nessa transcendência, é tocar um pouco nesse... verdade, na verdade, de tocar um pouco nesse desejo que é o que move a gente, de realmente perceber que é possível chegar lá. Porque o Ítalo faz a gente sentir um pouco isso, que ele, de alguma forma, ele é gente como a gente. Claro, muito mais à frente, mas que a gente vai, de alguma forma, se a gente quiser, chegar lá. Inclusive, eu tenho uma amiga que fala exatamente isso, que eu conheci ela lá na certificação também, no Rio, e ela falou que, cara, tá diante do Ítalo como se a gente fosse tocar um pouquinho a verdade, sabe? Sim. Inclusive, Ítalo, tu tá devendo uma vinda a Manaus, cara, que tu prometeu pra Maria, tu já prometeu pra mim e tu ainda não veio, cara. Vamos fazer essa cobrança aqui, tá? Por favor. Importante. Então, eu acho que essa experiência é muito importante a gente falar, porque já realmente a gente precisa ter essa preocupação com a formação da nossa personalidade, né? Ó, só de estar diante do Ítalo, já é tudo isso, assim, mas por quê? Porque há uma busca sincera nele, Sim. né? De formar, de ser uma pessoa madura, de buscar a verdade. Né? Sim, ele não quer parecer ser, ele é. Ele é, exatamente. E isso é muito importante. E eu quis trazer isso mais como uma convocação para cada um de nós, né? A gente aqui, quem está assistindo, a buscar formar a personalidade, buscar a verdade mesmo, porque a gente possa ser essa luz mesmo, porque o nosso mundo está muito bagunçado. Sim. É uma zona, é um desespero, né?
E quando a gente encontra um alicerce, algo que a gente possa realmente segurar e confiar, isso é muito importante. E por que não ser também a gente? Exatamente. Não com um interesse vaidoso nem nada, mas literalmente com o interesse de servir o outro, de estar ali disponível, né? Então acho que isso é muito importante. E aí, cara? Ficou me olhando aqui. Não, tava olhando, prestando atenção, um olhar atento, tá vendo Opa. aí? Ó? É isso aí. Não, mas eu acho também importante, né, complementar e falar assim, buscar estar perto de pessoas maduras, Sim. né? Buscar pessoas boas para estar do nosso lado, estar nos acompanhando, né? Eu acho que esse é um dos grandes erros das pessoas que querem melhorar e principalmente as pessoas que tomam a primeira consciência, né? Às vezes até por uma soberba, as pessoas acham que ela tem essa força, né? E esquecem total, é óbvio que se uma pessoa com luta, né, com constância e tudo mais, diariamente, né, mas nós estamos mostrando a importância, né, do outro, a importância de ter esse contato com a personalidade. O Viktor Frankl foi muito feliz quando ele falou aquela questão do que trata o paciente, né, é a personalidade, né? Eu sou católico, né, as pessoas sabem, então eu não poderia, eu posso ir muito além, né, e falar que a verdade é a vida espiritual, né, é a pessoa de fato, né, ir além, sabe? Sim. Tocar um pouco dessa verdade, né, que vocês falaram. Então acho que é muito importante as pessoas terem essa noção, né, de buscar boas referências, ler bons livros, ver bons filmes, mas também, claro, buscar pessoas boas para estarem perto, né? Porque da mesma maneira que uma personalidade ela pode ajudar, uma personalidade ela pode corromper Com certeza. também, Sim. Com né? certeza. Não, Então- e eu acho assim, só para complementar, que nessa parte de ter pessoas maduras perto, não precisa necessariamente ser perto assim que nem a gente está aqui. Às vezes, só de você acompanhar pessoas maduras, como Sim. nós acompanhamos o Ítalo, por exemplo, já ajuda muito, né? Tem essa questão nós somos a média das 5 pessoas que a gente tem perto. Mas não necessariamente perto é esse perto físico, é de quem a gente está deixando influenciar na nossa vida. Quem são as nossas referências? Quem são né? as nossas referências? Pode ser, inclusive, alguém que já nem está mais aqui, alguém que já morreu, um autor, sei lá, o Viktor Frankl, por exemplo. Tem, né? E, claro, nós que somos católicos, Deus. Então, Deus, assim... Os santos também, Os né? santos, exatamente. Então, assim, não precisa ser pessoa que está aqui do lado, né? Quem a gente está, né, formando ali para ser nossos referenciais, quem a gente está querendo que realmente nos ajudem de alguma forma a alcançar isso. Que muitas vezes as pessoas acham que tem que ser alguém que está ali do lado e é mais difícil, porque não são todas as pessoas que são pessoas maduras mesmo, capazes de ajudar nesse sentido. Realmente. Sim, e é o que o... Ia falar alguma coisa? Não, pode falar. E é o que o Dr. Pacheco chama de cultura, né? Ele fala que é exatamente isso, né? Essa coisa que está antes da gente, né? É um antes de mim que me ajuda a agir bem, né? Então a gente vê realmente essa falta, né? E eu ia falar alguma coisa e esqueci, cara. Pô, cara. Era importante. Tão importante quanto o que eu acabei de falar. Esse é que é o problema. Né? Mas tem mais alguma coisa pra falar? Ó, eu acho que foi uma conversa boa, ué. Foi muito bom. Né? Curti? Já ainda tem... Foi ótimo. Foi excelente, né? Quanto tempo aí, produção? Quanto tempo aí, produção? Produção 1. 1h20. Valeu, produção, galera. O Miguel faz parte da nossa produção, tá? Sem ele, nada disso estaria acontecendo, literalmente. Então, obrigado, Miguel. Obrigada, Miguel. Então, eu queria, antes de passar a palavra final para ti, eu queria agradecer também todo mundo que está assistindo a gente e agradecer também a Maria. Muito obrigado por ter topado desde o início participar conosco, né? Em nenhum momento ela disse, não, pô, peraí, não. A Maria de verdade topou, né? Então, eu queria de verdade agradecer. Que tenha muito sucesso também, né? Na tua trajetória aí, como psicóloga, como terapeuta, enfim. E pode contar conosco aqui do nosso podcast, o Waycast, né? Pode contar conosco que a gente vai estar sempre aqui. E com certeza, eu acho que isso aqui já fica um convite para as próximas vezes, né? Que a gente puder chamar a Maria para vir aqui. Então, muito obrigado, Maria, por ter vindo, tá bom? Vou passar a palavra para a Maria também e depois tu pode ficar com a palavra final. E não esquece de falar qual é o teu Instagram, né, Maria? O pessoal segue Verdade, lá. importante. Então, a gente tava falando de bons terapeutas. Já busquem a Maria, quem quiser um bom terapeuta, né? Uma boa terapeuta. Não sei qual é na linguagem neutra, como é que fica, mas... Terapeuta? Um bom terapeuta. Não, mas você usou o bom, você não usou boa, né? Então,
Já deu um problema. Ah, mano, peraí. Não, é muita confusão. Não, mas brincadeiras à parte, é isso. Maria, muito obrigado, tá, por ter aceitado nosso convite. Foi um prazer enorme. Né? A gente ainda não tinha sentado, o Fernando já tinha conversado com a Maria, ainda não tinha. Mas foi um prazer enorme. Né? E ver também que não está tão distante, né? A pessoas boas. Outro dia eu falava no próprio Instagram, né? Se tomou consciência do problema e todos começaram a falar do problema e todos começaram a viver o problema e poucas pessoas começaram a ter esse olhar de esperança. Né? E diante de tomar consciência do que estava acontecendo no mundo e do que estava acontecendo com a gente, ter essa consciência de que a gente, né, precisa melhorar e melhorar muito, as pessoas se afundaram na desesperança e tudo é ruim, tudo é ruim. Né? E ter esse contato hoje, né, mostra mais uma vez que não. Né? Eu não conhecia a Maria, ainda não tinha conversado com ela, mas tocar essa realidade de, não, existem pessoas boas. Né? Existem profissionais que ainda querem, de fato, cumprir o seu ofício, né? A finalidade do qual é ser um bom terapeuta, é ser uma boa pessoa na vida. Né? Eu acho que isso é uma coisa que todos vão tirar de lição, né, desse podcast, a entender que a gente tem um papel no mundo, né, e que esse papel ele precisa ser bem cumprido. No final da nossa vida, quando a nossa história, né, chegar ao fim, o que a gente tem talvez não vai ser lembrado, mas o que a gente será lembrado. Né? E eu acho que hoje foi muito isso que você trouxe pra gente. Né? Eu agradeço muito, tá, por cada conteúdo, cada palavra, né, e foi um prazer enorme, tá bom? Eu que agradeço, gente. Foi realmente um prazer enorme estar aqui. Como o Fernando falou, eu não hesitei em nenhum momento de participar. Uma coisa que a certificação me deu, o Ítalo me deu, foi estar próximas de pessoas que estão olhando para o mesmo local que eu, no mesmo lugar que eu estou olhando, e isso é muito reconfortante. Até esse momento, eu me sentia muito sozinha nessa trajetória, então, ver que existem outras pessoas que também estão trilhando esse caminho me dá uma sensação de segurança e de certeza que realmente é isso e que a gente vai conseguir de alguma forma. Também desejo sucesso para vocês e já aceito logo de adiantado os próximos convites. Foi muito legal estar aqui e com certeza será um prazer estar aqui em outros momentos. E é isso, gente. Muito obrigada. Não esquece o Instagram. Ah, sim. O Instagram é Medina Maria A. Então, pronto. Família Medina aí vai marcar presença. É isso aí. Ó. Então é isso. Maria, muito obrigado novamente. Obrigado, meu querido amigo Amaury. Pessoal, acredito que seja isso aí, né? É isso então, aí. Fica até o próximo episódio. Eu ia finalizar aqui, mas eu vou deixar com a Amaury. Pode finalizar. Então, pessoal, não esquece de deixar sua curtida, seu like e até o próximo episódio. Valeu.